Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos continuar nossos estudos sobre o governo Vargas, falando da segunda fase do seu mandato, né, do seu período aí na presidência, que é o que a gente chama de governo constitucional. Tranquilo? Bom, na nossa última aula, nós vimos que teve a Revolução Constitucionalista em 32, os paulistas exigiram a criação de uma Constituição, fizeram uma guerra por isso, sem apoio, né, os paulistas são derrotados, Vargas vence, mas Vargas ele vai fazer a Constituição, que ele, inclusive antes, né, em março, ele já tinha previsto ali o Código Eleitoral, que dava o espaço, né, para a criação de uma Assembleia Constituinte. E isso é feito. Em maio de 33 é votado e pouco tempo depois a Assembleia Constituinte começa a trabalhar. Como eu falei para vocês, ela vai ter um papel, ela vai ter uma deputada, tá? É a primeira vez que a gente vai ter uma mulher no legislativo, apesar de não ser previsto na lei, já tinha ocorrido de uma mulher ser prefeita no Nordeste, uma cidade, acho que do Ceará, se não for a memória, chamada Lages, que uma mulher que havia ganho as eleições. Mas no Poder Legislativo, a Constituição 34 acabou sendo a primeira vez, né, que nós tivemos uma deputada. Outro ponto interessante dessa Assembleia, ela tinha 40 deputados que foram eleitos pelos próprios sindicatos, eram deputados trabalhadores, eles representavam as suas classes de trabalho, no final das contas, tá? Nesse caso, essas 40 pessoas, elas não foram votadas pelo eleitor como um todo, elas foram votadas pelo próprio sindicato, né, acabei de falar aqui. E o que vai ocorrer? A Constituição, que vai ser promulgada em 1934, ela é uma Constituição que, se eu falei para vocês que na primeira fase, né, o governo provisório, ele vai ter essa tendência mundial, totalitária, né, autoritária, fascista, a Constituição não. A Constituição que é escrita em 34, não que ela abandone completamente o intervencionismo político, né, essa ideia de um autoritarismo, mas ela tem traços liberais bastante significativos. Por exemplo, ela retoma o federalismo. Se a gente viu que no governo provisório o Vargas passou por cima da autonomia dos estados, escolhendo os interventores para cada um, né, dos estados, né, escolhia o chefe de cada um dos estados, aqui não. Agora você podia ter, inclusive, assembleias legislativas próprias, e essas fariam eleições para escolher os governadores próprios. Então cada estado, a partir dos deputados que foram votados, cada estado passa a ter seu próprio governador, e que não tinha uma influência, e aliás nem era permitido, nesse caso, a influência do poder federal. Agora, ao mesmo tempo, você tinha esse aspecto liberal, né, mas você tinha um aspecto meio intervencionista. A questão econômica, por exemplo, a Constituição dava poderes para o governo federal intervir no funcionamento da economia, como estava sendo feito até, inclusive, desde o governo provisório. O Vargas, durante o governo provisório, tinha manipulado o preço do café para tentar manter a chegada, né, de dinheiro, né, conseguir vender o produto. Ele estava começando um processo de industrialização, ele travou o pagamento da dívida externa brasileira. Mas, gente, esses pontos da economia eu vou focar mais na próxima aula, quando a gente começar do Estado Novo, tá? Que aí eu vou fazer... esses 15 anos que o Vargas fica no poder, como eu falei para vocês, é uma construção, né? E muita coisa só vai desencadear no resultado final lá no período do Estado Novo. Então, assim, a aula do Estado Novo, eu vou dividir em duas partes, provavelmente, talvez 3. E a gente vai estudar esses aspectos aqui de uma forma muito mais... vai entender melhor como foi toda essa transição. Tá? Mas então ele ganhava ainda direito de intervir na economia, ele continuava intervindo na questão trabalhista, e aqui tem um ponto que inclusive vai ser importante para o final da aula. Durante o período constitucional, que é o que a gente vai estudar aqui agora, diversas novas leis trabalhistas vão ser criadas. Mantém-se a lei do sindicato, continua um sindicato por profissão, municipal podia se federar, mas era um sindicato por profissão, e controlados pelo Ministério do Trabalho. Isso tudo continua, tranquilo? Mas mais leis trabalhistas serão escritas durante esse período. O que vai fazer uma diferença muito grande na hora que a gente associar a relação do Vargas com os trabalhadores. Lembra? Ao final desse primeiro período varguista no poder, ele vai voltar depois para mais 3 anos de governo, um Vargas sendo chamado de pai dos pobres. E, de novo, é uma construção ao longo de todo o período
Vamos falar mais sobre isso nas aulas sobre o Estado Novo. Tranquilo? Mas voltando aí para a questão da Constituição. É uma Constituição que ela vai ter essa contradição. Ao mesmo tempo que ela é liberal, ela é intervencionista. E ela abre espaço, essa contradição, vamos dizer assim, é que vai abrir espaço para uma série de conflitos que vão ocorrer durante esse período. E dando um spoiler já do final da aula, vai abrir espaço para o Vargas dar um golpe nele mesmo, por incrível que possa parecer, e continuar no poder. Tranquilo? Agora, antes da gente parar de falar da Constituição e puxar aqui o próximo assunto, para a gente entender os problemas que vão ocorrer, logo no início das reuniões da Assembleia, eles decidem, né, os deputados decidem que seria importante escolher o presidente, logicamente, né, e eles fazem com a votação indireta, decidem que o Vargas seria o presidente até o final de 87. No início de 88 estavam previstas eleições, o vencedor das eleições seria o próximo presidente, o Vargas passaria o mandato para ele. Tranquilo? Os grupos mais centralizadores, autoritários, tipo, por exemplo, os senetistas, não gostaram nada dessa Constituição. Os antigos políticos, né, aqueles políticos, né, de carreira, vamos dizer assim, que eram o grupo que estavam causando contra o Vargas ali na Revolução 32, gostaram. Ela tinha esse aspecto liberal, eles voltavam a conseguir interferir diretamente na vida dos seus estados. Então, assim, é uma Constituição que ela é amada por muitos, odiada por muitos na época, né, assim. E o Vargas vai estar lá. O Vargas vai ser nomeado, né, vai ser eleito de forma indireta como presidente por mais 3 anos. Agora, é interessante que boa parte dessa aula a gente não vai mais falar do nome de Getúlio Vargas. Porque o grande problema que vai ocorrer aqui é de uma radicalização política. Dentro da ideia de que a democracia voltou, afinal a gente tem uma Constituição, a gente tinha as leis funcionando, os partidos políticos voltaram a atuar ativamente, daqui a pouco teríamos eleições, e seria uma eleição depois de 7 anos sem eleições, então teríamos novos atores, né, você teria que construir esses novos atores. Vão surgir partidos políticos dentro desse contexto todo. E esses partidos, eles vão representar uma tendência mundial, inclusive, e eles vão atuar para mostrar o seu espaço, para buscar esse voto que vai ser necessário daqui a alguns anos. Tranquilo? Bom, 2 partidos, como eu falei para vocês, a gente vai seguir os partidos a nível nacional vão seguir uma tendência mundial. É lógico que vai ter uma série de outros partidos dentro dos 2 que a gente vai falar. Mas esses 2, eles são os extremos opostos do jogo político. A gente vai falar de um partido da extrema direita, e gente, eu fiz pela minha direita, tá? E vamos falar também dos partidos do partido da extrema esquerda. De novo, tem partido no meio? Sim, tem uma série de partidos que vão estar existindo no meio desse espectro político todo. Agora, são os 2 dos extremos que vão acabar fazendo a complicação, vão acabar gerando um clima que vai fazer com que esse período constitucional acabe, vamos dizer assim, não funcionando. Tranquilo? Vamos começar pelo partido de extrema direita, que a gente chama de... A gente não, né? Eles se denominavam de Ação Integralista Brasileira, que a gente conhece como AIB. Tranquilo? O AIB, ele era... Se a gente fosse definir o AIB com poucas palavras, a melhor definição seria o fascismo à moda brasileira. Eles pegaram tudo aquilo que Mussolini tinha feito, eles pegaram aliás, o próprio nome, integralismo, era o nome do governo de Salazar em Portugal, que também copiava o Mussolini. Então, assim, era muito cópia mesmo as ideias que vão estar por trás do AIB. Então, assim, tudo que a gente ouviu lá na aula sobre os regimes totalitários, você pode colocar em relação ao AIB. A gente quer pensar num líder infalível, né, praticamente um semideus. O AIB era Plínio Salgado. Ele era ele vai ter até uma atuação política ali a princípio, mas vai ganhar muito mais espaço dentro desse contexto aí do AIB, tá? A gente quer falar de um símbolo do partido, como os nazistas tinham a suástica, os fascistas tinham o fátio. O AIB é o sigma, que é uma letra grega que ela representa um conceito de união, de soma. Inclusive, aquela operação em matemática que o professor de história não sabe fazer, que é a somatória, a gente usa o sigma para representar a somatória. Queremos falar sobre um grito de guerra? Os integralistas tinham,
que era, no caso, o Anauê. Aqui eu estou mostrando para vocês a partir de uma revista, a revista dos integralistas chamava Anauê, porque era o grito de guerra deles. Anauê, na língua tupi-guarani, significa você é meu irmão. E aqui já tem uma característica básica desse grupo. Ele é um grupo que ele está pensando numa unidade. Ele é um grupo, né, os integralistas, o partido, eles estão pensando nessa ideia de unidade estatal. E bem o conceito de autoritarismo, né, de totalitarismo. Eles querem um Estado forte que cancele, que persiga, que proíba qualquer forma de oposição que exista. Então eles são contrários a tudo aquilo que não eram eles, basicamente. Eles são extremamente contrários contra os comunistas, que a gente já vai falar daqui a pouco da onde os comunistas estão. Eles são contra os liberais democráticos. Eles são contra o... Eles têm até uma questão com eles têm uma coisa meio de conspiração, eles têm uma coisa com os maçons. Eles são muito católicos, tá? Os integralistas, eles têm essa coisa dos valores cristãos que estariam se perdendo e que seria necessário retomar os valores cristãos para refazer o Brasil. E nisso eles culpavam muito a maçonaria, sabe? Que a maçonaria que estava trazendo o final dos valores cristãos. E aqui também tem um ponto interessante. Eles são mais fascistas do que nazistas. Então eles não têm tanto a perseguição, nem um conceito de raça superior, e nem um conceito tanto de antissemitismo. Eles tinham antissemitismo, tinha um grupo muito mais radical ali que era completamente antissemita, mas não era um fator principal para eles. Não era que nem o nazismo, que lá no Mein Kampf o Hitler vai e escreve, olha, somos antissemitas, né, tudo que é ruim vem dos judeus, assim por diante. Os integralistas eles têm uma perseguição aos judeus, mas em menor escala em relação ao que ocorria, por exemplo, no nazismo. Por isso que a gente acaba citando o fascismo como sendo a sua, vamos dizer assim, a sua alma, né, a sua alma máter aí, né, da onde eles copiaram, vamos dizer assim. Tranquilo? Esse então é o A e B. Um ponto importante, né, como o Código Eleitoral 32 previa voto feminino, os dois partidos que a gente vai trabalhar aqui, agora a gente está no A e B, eles têm uma vocação de usar, de participação das mulheres no partido. No entanto, como os integralistas eles tinham um conceito muito conservador de cristianismo, né, dos valores cristãos, as mulheres dentro das reuniões, dentro dos instantes que o A e B se encontravam, elas ficavam muito mais restritas a fazer comida, cuidar das crianças. As crianças, eles tinham um lado muito militarizado, né? As crianças eram levadas para as reuniões e ficava meio que uma colônia de férias, uma coisa também de escotismo, pode se colocar. Enquanto os homens eles iam para as reuniões partidárias, eles iam para a reunião política mesmo, aprender mais a questão política, o que o partido estava dizendo, né, ou não, né, o que o partido acreditava. Então, assim, no caso do integralismo, as mulheres vai ter uma participação feminina, mas não é uma participação muito ativa, no sentido de, olha, estamos preparando candidatas integralistas, tudo bem? Mas geralmente quando a gente vê fotos de manifestações integralistas, a gente, é bem possível, aliás, boa parte das fotos que vocês virem vai ter lá as mulheres com o sigma no braço e assim por diante. As manifestações elas eram muito grandes, o partido ele cresce muito rapidamente, e tanto em número de sedes, né, em cidades que tinham sedes do integralismo, quanto em número de pessoas mesmo. E as manifestações eram sempre muito militarizadas, eles marchavam, eles faziam aquelas formações militares, a gente cobria lá de todo mundo em ordem, marchando com, sei lá, bomba no pé direito. E a questão do uniforme, né, como os nazistas e os fascistas faziam. No caso dos integralistas, eles usavam uma camisa verde, que aliás eles tiveram até que chegar a pedir permissão para o exército para eles poderem usar, porque era a cor que o exército brasileiro também usava. O exército acabou permitindo, e as manifestações integralistas eram conhecidas como manifestações dos camisas verdes, né? O partido integralista era o partido dos camisas verdes. Tranquilo? Do outro lado da moeda, literalmente, né? Isso aqui eu falei para vocês da extrema direita, agora vamos falar da extrema esquerda. Na extrema esquerda, a gente vai ter um partido que é Aliança Renovadora Nacional.
Nacional Renovadora. Nossa, eu falei tudo errado. Aliança Nacional Libertadora. Eu não sei porque que eu falei renovadora. Eu sei porque, mas a gente vai estudar o partido que era uma renovadora mais pra frente. Aliás, a ligação é zero, tá? Mas então, começar de novo. Na extrema esquerda, a gente vai ter a ANL, Aliança Nacional Libertadora. E o que é a ANL? A ANL é meio que uma união de todas as tendências de esquerda que vão existir no Brasil naquela época. É até meio curioso porque o grande partido de esquerda do Brasil, em 1934, quando o partido acaba sendo sendo organizado, era o PCB, era o Partido Comunista Brasileiro, que tinha surgido lá em 1922, né, um ano ali que teve a Semana de Arte Moderna, teve os cientistas, e o PCB, ele tinha ganho o que talvez fosse o político brasileiro de maior nome, mais famoso que tinha na época, que era o Luiz Carlos Prestes. O cara que nomeou, né, a coluna Prestes, o líder dos tenentes. Ele, depois da coluna, ele havia se convertido ao comunismo. Ele, quando ele se refugiaram na Bolívia, ele foi apresentado aos textos de Karl Marx, ele leu. Da Bolívia ele vai para a Rússia, ele vai participar da Terceira Internacional. E lá ele recebe uma ordem na Terceira Internacional de, olha, volta para o Brasil e reestabelece o partido, e o Partido Comunista, e faça uma revolução. Inclusive, ele supervaloriza até um pouco do partido, né, da força do partido. O Prestes acreditava que muitos dos seus amigos militares estariam do lado dele. E a Rússia até chega a dar uma grana ali para ajudar, né, na Revolução. Ele ganha, foi uma péssima escolha de palavras, a palavra ganha. Ele recebe um apoio até de militantes, né, comunistas russos e de outros países. No caso, a que vai ficar mais famosa vai ser a Olga Benário, que era uma alemã, era comunista. A família dela tinha lutado contra a ascensão do nazismo, inclusive boa parte da família dela tinha morrido. Ela tinha conseguido ir para a Rússia, né, fez todo um treinamento político-militar ali. E ela veio para o Brasil com Prestes para participar do PCB e ajudar na formação, no crescimento do partido. Na viagem eles se apaixonam, eles chegam a se casar. Tranquilo? Mas aí vamos voltar para a ANL. A ANL, então, falei para vocês que é essa aliança dos partidos de esquerda. No entanto, o PCB não estava lá. E isso já demonstra que a ANL não era um partido tão forte assim, não era um partido tão significativo. O PCB meio que não aceitava. Olha, teoricamente o PCB não precisava se aliar a outros partidos, principalmente a outras tendências políticas, já que era um partido forte, sozinho, por conta própria. Agora, isso não impediu que a própria ANL nomeasse o Luiz Carlos Prestes como seu presidente de honra. Apesar de não fazer parte do partido, o presidente de honra do partido era o Luiz Carlos Prestes, que, gente, nesse instante ele está vivendo no Brasil foragido, está clandestinamente, porque ele era perseguido por conta de ter abandonado o exército e ter feito uma rebelião. Ele estava clandestino no Rio de Janeiro, mas, né, nomeado aí o presidente de honra. Agora, a criação da ANL é que vai ser o ponto-chave dessas, vamos dizer assim, dessas críticas, dos conflitos que vão começar a ocorrer dentro do Brasil do governo constitucional. Não que a ANL fosse culpada de tudo, mas a gente vai ter dois lados aí que vão se juntar. Primeiro, sempre que a ANL e o AIB se encontravam, dava porradaria, mas dava porradaria grande, inclusive com mortes. A gente tem vários relatos de manifestações da ANL que o pessoal da AIB foi lá, ou da AIB que o pessoal da ANL foi lá, inclusive com pessoas morrendo. Tá? Então, assim, o clima era de ódio, era de radicalização política total dentro desse cenário, desses dois partidos extremos, né, de extrema esquerda e extrema direita. E o outro lado também dessa moeda que é importante a gente estar analisando é que tinha toda uma perseguição contra a ANL. Então, quando o governo brasileiro ele vê a criação de um partido que claramente tinha uma tendência de esquerda, que falava, por exemplo, em reforma agrária, que falava em acabar com a dívida externa, não pagamento da dívida externa, e os grupos mais radicais até falavam de uma revolução comunista, o Brasil, o governo, ele vai considerar que aquilo era uma ameaça em potencial. E pouco tempo depois da criação do partido, o partido é criado no finalzinho de 34, em 35 é feita a Lei de Segurança Nacional,
que ela permitia com que, se o governo considerasse que algum grupo era um risco, era uma ameaça para a ordem interna brasileira, esse grupo poderia ser processado, poderia ser proibido, no final das contas. E a criação dessa lei, ela vai acabar motivando ao Prestes a fazer um discurso contrário ao Getúlio, que era o presidente, né, o líder aí do governo, falando, olha, o Getúlio ele está querendo caçar as oposições, ele se deu o direito de caçar as oposições. Agora, esse discurso dele, ele vai terminar falando o seguinte, todo o poder à ANL, que era basicamente a frase do Lenin lá na Revolução de 1917, também fiz um vídeo sobre isso, que ele falava todo o poder aos sovietes. Naquele instante, essa ligação que o Prestes fez de todo o poder à ANL já mostra que o PCB já está mais próximo da ANL e mostra, teoricamente, uma tendência de uma revolução. Assim. E aí que está, a Lei de Segurança Nacional vai ser usada contra o partido. O partido vai ter a sua liderança oficial, né? Lembra, o Prestes ele não participava, era só honorário. O partido vai ter sua liderança oficial presa e vai ser proibido, então ele vai ficar na ilegalidade. No instante que ele colocar na ilegalidade, o PCB meio que, olha, né, a gente falou que ia isso acontecer, e o PCB meio que começa, vamos dizer assim, a receber essas pessoas da ANL que não tinham sido presas. No final, até as investigações acabaram, esses líderes da ANL meio que acabaram sendo soltos. No entanto, isso foi em julho de 1935. Em novembro de 1930, do mesmo ano, 35, vai acontecer um evento que vai mudar toda a relação política brasileira do período, daqueles eventos que vai desestruturar tudo o que estava acontecendo, que é a chamada intentona comunista, ou a insurreição comunista. O que acontece? Lembra que eu falei que o Prestes ele recebeu essa missão e ele estava planejando a ideia de uma revolução comunista no Brasil? Então, isso saiu do papel. Em 23 de novembro de 1975, na cidade de Natal, um grupo de soldados e sargentos, eles dominaram o quartel que eles estavam e atacaram o governo, no caso, Rio Grande do Norte, Natal, e eles tomaram o poder. E aí que está grande, o governador foge, no final das contas, só que eles não tinham o apoio, vamos dizer assim, eles não tinham a combinação desse movimento não tinha sido tão, vamos dizer assim, bem feita assim. O Prestes, de fato, ele estava planejando essa revolução, assim, ele estava planejando essa tentativa de revolução, mas não naquele instante. No instante que a revolução estoura, as outras lideranças comunistas pelo Brasil não estavam prontas. Ela estoura lá em Natal, mas elas não estavam prontas. Nos dias seguintes, os comunistas de Recife, né, também militares, eles tentam fazer a mesma coisa e eles não conseguem tomar nem o próprio quartel. E ainda 2 dias depois, o Prestes tenta fazer a mesma coisa, né, começa um levante militar no Rio de Janeiro. E, de novo, o exército consegue travar esse levante, travar esse movimento. Agora, lá em Natal deu certo, né, e aquilo mostrou que os comunistas poderiam, no mínimo ali, vamos dizer assim, tentar tomar o poder. E aquilo é que foi a grande mudança que vai ocorrer dentro desse sistema, dentro desse governo constitucional. Ali, no caso, a ANL, né, o PCB, né, os comunistas, eles deram um espaço para que o governo começasse a atuar. E a gente vai ver como que o governo atuou. Mas antes vamos entender aí como é que foi o final para os comunistas em relação à insurreição. Primeiro, todos eles vão ser extremamente caçados, tá? Cara, se você um dia, sei lá, você estava passando pela frente de uma sede da ANL e você olhou para dentro, você já ia correr risco, tá? Se qualquer ligação que você tivesse com qualquer movimento de esquerda no final de 1975, você estava correndo risco, e aqui o risco não era nem de ser investigado, assim, de preso, o risco era de morte mesmo. Boa parte dos comunistas foram presos para investigação, ficaram presos durante muito tempo, sendo torturados, um grande grupo deles morreu. O Prestes, por exemplo, ele é preso, torturado na cadeia. Vocês terem uma noção, ele só vai ser solto em 45, ele vai ficar 10 anos preso. E para vocês terem uma noção, o advogado do Prestes, ele tem um instante durante o período do Estado Novo, que ele chega
cara, tudo que direitos humanos ele usou, ele foi em cortes internacionais, ele chega a falar sobre direitos dos animais, de tantos maus tratos que os comunistas, aqui no caso Prestes, estavam sofrendo na cadeia. A Olga Benário, a esposa do Prestes, ela, e aqui também para a gente entender como que o governo foi repressivo, e isso vai ser importante para a gente entender os próximos passos do governo, como o governo foi repressivo e como que ele não estava poupando limites para punir os comunistas. A Olga Benário, né, que é a alemã comunista que virou esposa do Prestes, né, vou falar agora de a Olga Prestes, ela estava grávida. Mas mesmo assim ela é extraditada para a Alemanha, que era o país que ela nasceu. Pela lei nacional, pela lei brasileira, uma pessoa que está grávida não pode ser extraditada. Aí assim, brasileiros não podem ser extraditados, e no caso, o problema aqui dessa extradição é que a filha que ela estava esperando, ela era brasileira, ela era filha de um brasileiro, o Prestes. Então ela não poderia, a Olga Benário, ser extraditada. No entanto, a gente está em 1936, que é um período que o governo brasileiro está tentando fazer uma boa relação com a Alemanha nazista. E a Olga, ela era procurada pelos nazistas, já que a família dela era comunista, ela também, e tinham agido contra o governo de Hitler. Então a Olga, ela era procurada na Alemanha, o governo brasileiro prende, e para tentar ganhar benefícios com a Alemanha, que inclusive vai conseguir, eles mandam a Olga para o governo nazista. É meio que um presente para o Hitler, vamos dizer assim. Até assim, o principal chefe de polícia do Hitler é que vai levar, é uma coisa, não é nem assim que mandaram de qualquer jeito, é uma coisa super calculada mesmo, que o chefe de polícia do Vargas, desculpa, que vai levá-la. Agora, um ponto que eu não falei até agora sobre a Olga é que ela era judia. E ela vai acabar morrendo num campo de concentração. Tá? Dentro da perseguição que os nazistas fizeram com os judeus, a Olga vai acabar sofrendo com isso também. Ela morre numa câmara de gás, depois tem seu corpo cremado, né? Nos crematórios dos campos de concentração que foram criados pelos nazistas. A filha do Prestes, da Olga, a avó dela, a avó paterna, né, a mãe do Prestes, ela consegue fazer uma pressão muito grande a nível internacional, e a Cruz Vermelha consegue salvar a menina vem para o Brasil, e ela cresce aqui no Brasil mesmo, com a família paterna, mas ela só vai conhecer o pai dela 10 anos depois do seu nascimento. Tranquilo? Quando o pai dela é solto. Agora, vamos lá. Então, os comunistas estão todos presos, e a repressão vai ser muito grande. Isso também vai ser muito significativo para a gente entender o ódio que principalmente os militares têm pelo comunismo aqui no Brasil. Dentro da intentona, da insurreição que ocorreu, tiveram casos de quando os soldados e sargentos estavam tentando tomar os quartéis, de eles matarem os oficiais que estavam presentes, né, no meio ali do tiroteio. E até tem um caso de acho que um tenente, não lembro se é um tenente capitão, que foi morto dormindo, e aquilo para os militares acabou sendo uma gota d'água total, assim, né? Num sentido de que, olha, os comunistas estão dispostos a qualquer coisa, e são covardes, matam pessoas dormindo, e isso, cara, corta qualquer possibilidade de uma ligação entre os militares e os comunistas, que até então existia, tá? Tanto que foi os militares que começaram essa manifestação. Prestes, de fato, ele tinha uma ligação com o exército. Ele só supervalorizou, ele só achou que, literalmente, aquela ligação dele era maior do que realmente era. E nesse caso, assim, só pra gente também entender, cara, é um evento que ele vai ter um destaque muito grande por conta do medo que se tinha o comunismo, por conta da atuação do governo, que a gente vai começar a falar agora, mas ele é um evento relativamente pequeno, assim, é uma insurreição militar, é uma quartelada, assim, é uma revolta dentro de um quartel, e que não vai dar muito certo. Então, assim, existiram muitas outras anteriormente, que literalmente ninguém estava fazendo muita coisa ninguém fez muita coisa em cima daquilo. Aqui a diferença é que estava a ideologia comunista envolvida. Tranquilo? Bom, e o governo, né? Eu já falei de repressão. Desde que acabou ali o movimento, tudo, aqui agora eu vou falar de Vargas. O Vargas, ele vai fomentar, ele vai ficar vendendo a ideia de que aquilo era uma ameaça constante, de que os comunistas poderiam tentar novamente realizar um golpe, e que para isso seria necessário declarar um estado de sítio.
o que o Congresso aceitou numa boa. O Congresso considerou que de fato o Brasil estava prestes a viver uma guerra contra os comunistas e aceitou, né, estabelecer um estado de sítio. Quando se tem estado de sítio, a Constituição, muitos dos artigos da Constituição, eles deixam de existir. E no caso, no estado de sítio, você amplia os poderes do Exército e do Presidente. Ou seja, o que está sendo feito aqui é dar mais poderes para o Vargas. É oferecer para o Vargas uma chance maior de intervir politicamente no que ele achasse certo. E aqui está a grande questão. Quando o Congresso oferece esses poderes ao Vargas, e gente, vocês terem uma noção, isso vai começar em dezembro de 35, né, poucos dias depois da intentona, isso só vai acabar em junho de 37. O ano de 36 inteiro, e metade do ano 37, o Vargas vai governar por estado de sítio, e cada vez o estado de sítio ele tinha que ser renovado de tempos em tempos. Cada vez que tinha uma renovação, o Vargas pedia mais poderes, e o Congresso dava. E aí que está a grande questão. Para o Congresso, a ideia é que o Vargas vai punir os comunistas. No entanto, o Vargas tem um outro plano na cabeça. O Vargas tem um plano de que ele quer ser o líder autoritário. É bem curioso até porque os integralistas tinham o mesmo plano que o Vargas, era meio que os dois estavam querendo a mesma coisa. E aí a gente poderia, né, racionalmente falando, falar assim, putz, por que os integralistas e o Vargas não se uniram? A resposta para isso é líder infalível. Para os integralistas, quem deveria ser o governante seria o Plínio Salgado, e não Vargas. Agora, o Vargas estava se lixando para os integralistas. Ele até vai usar, eu vou falar para vocês daqui a pouco, ele vai usar os integralistas para o plano dele, mas ele, cada vez que ganhava mais poderes, ele vai dando mais passos em direção a um rumo que era continuar na presidência. Tranquilo? Para isso, o que foi muito importante para o Vargas? Primeiro que ele ganha um poder total sobre o exército. Como o exército rebelou, o presidente ele ganha o direito de expulsar militares, ele ganha o direito de promover quem ele quisesse, ele ganha o direito de transferir os militares para onde ele quisesse. E o que o Vargas faz? Ele começa a tirar aqueles militares que não o agradavam, que não tinham as mesmas ideias que ele começa a mandar para outras regiões, começa a perseguir os caras acusando de comunismo e começa a promover dentro do poder que ele tinha só os militares que o agradavam. E nisso ele vai criar toda uma liderança militar que era, antes de qualquer coisa, autoritária, né? Tinha essa tendência de uma centralização política muito grande e principalmente varguista. Tanto que quando a gente chegar em 37, o ministro da guerra, que seria o chefe das Forças Armadas, era Dutra. E o chefe do Estado-Maior, que é o chefe dos oficiais do Exército, era Góes Monteiro. Duas pessoas que eram inclusive próximas ao Vargas de criança. Quando Vargas tentou uma carreira militar, na escola militar tinha Góes Monteiro, tinha Dutra. O Vargas ele se cerca, ele coloca na liderança do Exército pessoas que são completamente ligadas a ele. E isso vai facilitar bastante. Até porque aqui a gente também tem que entender um outro ponto. O que a Revolução de 32 mostrou é que os estados, não só eles tinham uma autonomia política, um poder político muito grande, mas inclusive eles tinham forças militares muito grandes. O exército brasileiro, mais uma vez, tá, desde o período imperial, que a lógica para o exército era a mesma. Precisamos comprar armamentos, precisamos nos reequipar, precisamos ser a principal força militar brasileira. E o Vargas tem essa carta na manga. Olha, me garantam um poder que literalmente eu garanto que os desejos de vocês e ser a principal força de participação política, eu vou oferecer para vocês. Então o Vargas ele vai se conspirando, ele vai se ligando, se ajustando com o exército brasileiro, ampliando cada vez mais seus poderes, e o Congresso achando que, olha, ele só está caçando comunista. E a segunda lei que vai ser muito importante é o direito que o Vargas passa a ter também de demitir funcionários públicos que tivessem, vamos dizer assim, uma culpa no cartório. O problema é que, de novo, o Congresso está pensando que ele vai caçar os comunistas, mas ele começa a caçar todas as oposições. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, ele era governado por Flores da Cunha. O Flores da Cunha ele tinha um caráter mais liberal, ele tinha um caráter muito mais dos políticos de carreira, vamos dizer assim. E, cara, ele começa a ser perseguido, e os seus assessores começam a ser perseguidos, acusados de comunismo, acusados de conspiração contra o governo, são presos. O exército brasileiro meio que toma para ele uma parte da polícia do Rio Grande do Sul, transforma em força do exército.
Ao ponto de, por exemplo, em 37, o Flores da Cunha perceber que daqui a pouco ele seria preso, ele foge do Brasil para o Uruguai. Assim. O nível de intervenção que o Vargas vai estar fazendo a partir dos direitos que ele vai ganhando, não é só para perseguir os comunistas. Ele está literalmente perseguindo todo mundo que é contrário a ele. E aqui tem um ponto importante para a gente analisar. O Brasil, nesse instante, ele era muito mais nacional do que a Primeira República. Os políticos de carreira, os políticos que apoiaram Vargas em 30, que não queriam tantas mudanças, só queriam continuar no poder, cara, todos esses caras perderam a relevância. O último espaço que eles tiveram foi a Constituição de 34, quando eles conseguiram impor ainda alguma coisa de liberalismo. Mas no instante que os partidos viraram nacionais, os líderes tinham um caráter muito mais nacional, o Vargas ele era reconhecido no Brasil inteiro, aquilo se perde. Esses caras não são mais fortes para bater de frente contra o presidente, para tentar conspirar contra o presidente. E o Vargas está ganhando poder para intervir, para prender, para perseguir as pessoas. Tranquilo? O Congresso só percebe o que eles estavam fazendo com eles mesmos, vamos dizer assim, o que eles estavam fazendo com a política como um todo, em junho de 37, que eles cancelam. Olha, o Vargas pede uma renovação do estado de sítio, o Congresso diz que não tem mais renovação. E, gente, só para deixar claro, os comunistas estão todos presos, tá, nesse instante. Quando tem a negação para o novo estado de sítio, o Vargas alega que, olha, então, né, tem que soltar alguns dos comunistas. Tinha muita gente presa literalmente de forma completamente ilegal. O Vargas estava burlando as leis para punir as pessoas. E ele solta alguns comunistas. E volta aquele clima de briga, porque os integralistas são livres. O Vargas não perseguiu os integralistas. Os integralistas querem a mesma coisa que o Vargas, um Estado centralizado. Eles estão falando em Plínio, mas ainda não é um problema. Os integralistas, até o final, eles achavam que o Vargas ia chamar eles integralistas, para o governo. No instante que o Vargas vai dar um golpe, eu já falei, no instante do golpe, os integralistas apoiam, falando o seguinte, agora ele vai sair e vai chamar o Plínio. E, cara, não, assim, o Vargas só continua. Tanto que depois os integralistas vão tentar mas alguma coisa, a gente vai falar na próxima aula. Mas na hora que o Vargas solta alguns comunistas, volta o radicalismo. Você tem até uma manifestação em Campos, no Rio de Janeiro, que tem 14 mortos. Assim, de novo, volta toda aquela ideia de problemas, de brigas, de ódio, no caso. E aquilo abre espaço para o Vargas, de novo, pedir um estado de sítio. E se isso já não fosse o suficiente, no dia 30 de setembro de 37, o Estado-Maior do Exército, que era controlado pelo Góes Monteiro, descobre, e agora eu vou falar de novo, descobre, tá? Eles descobriram o Plano Cohen. O Plano Cohen, detalhe do nome, né? Cohen é um nome judaico. E aí vamos, né? Eu já vou jogar aqui no ar. Quem que não gostava de judaicos? Os integralistas. Cara, os integralistas, né, toda a ideia dos totalitários sempre consideraram que os judeus eram comunistas, no final das contas. Nesse período, principalmente. Os nazistas também falavam isso. Cara, o Estado-Maior do Exército descobre o Plano Cohen, que falava que os comunistas iriam tentar uma nova intentona, iam tentar uma nova revolução comunista. Gente, o plano é completamente falso, tá? E isso é sabido, isso não é uma coisa que eu estou falando aqui sem fontes, assim, é comprovadamente falso o Plano Cohen. Aliás, a gente sabe até quem escreveu, foi um capitão do Exército Brasileiro que fazia parte do integralismo, chamado Olímpio Mourão Filho, que não por um acaso vai ter uma grande atuação, vai ser o principal nome quando os militares tomam o poder em 1964. Esse capitão, né, naquele instante, ele já era general e ele que vai ser o líder do processo que vai levar a ditadura militar em 1964. Tudo bem? Mas vamos lá. Cara, o Plano Cohen, no instante que ele aparece nos jornais, o nível de preocupação, as pessoas com medo de uma intentona de novo, vai ser muito grande. E o Congresso não tem mais nem como travar um estado de sítio. Assim, no dia 30 de setembro aparece no jornal sobre o Plano Cohen, aparece no Jornal do Brasil. No dia 1º de outubro o Congresso novamente declara estado de sítio, novamente dando poderes para o Getúlio Vargas, que aí começa a perseguir todo mundo de novo. É nesse instante que o Flores da Cunha vai fugir do Brasil.
E ali, nessa segunda instante, não é nem que o Vargas está perseguindo, o Vargas vai meio que, olha, e aí, vocês já entenderam que eu vou dar um golpe? E vai falando para os outros governadores, para as outras pessoas, né, as lideranças, vocês já entenderam que eu vou dar um golpe? Assim, até assim, um grupo que falava de criar uma nova Constituição, porque essa Constituição era liberal demais, os partidos radicalizaram. O Vargas até isso curtiu, ele botou um jurista mais ligado a ele, Francisco Campos, para escrever uma Constituição. Então, assim, o Vargas, cara, ele tá com a carta e ele tá com a faca e o queijo na mão. Eu não sei porque que eu falei carta, não me veio nenhum ditado que vem carta agora. Mas ele só tem que dar o golpe mesmo, assim. E ele só tá ali nos últimos instantes para ir acertando tudo que vai ser feito, né? Se ele vai ter que intervir mais alguém. Se alguém vai tentar dar tipo um contragolpe, vamos dizer assim. E cara, ninguém, né? Assim, no final das contas, ele vai vendo que ele tá sozinho, que ele não precisa mais, sabe? Ele não tem mais oposição forte para calar o que ele tá pensando em fazer. Tanto que assim, no dia 9 de novembro de 37, o prefeito de São Paulo, o Armando Salles, que inclusive era candidato a presidente, tá? No meio disso tudo, ainda tinha essa insegurança, porque veriam eleições, quem seria o presidente. O Vargas, no período, a campanha começa no período aí que não está em estado de sítio, ele permite que os candidatos façam campanha, ele não podia se candidatar e ele não declara voto para ninguém o tempo inteiro. O que gera até uma situação meio assim, quem que vai ser o candidato varguista, e até no final da videoaula eu vou colocar para vocês uma música de 1936 que falava dessa ideia de que, olha, os políticos estão querendo, a música chama Menina Presidência, e falava de que, olha, os políticos estão querendo a presidência, mas no final ela vai ficar com o seu GG, a música fala, porque já era muito visível. E o Vargas ele tem o apoio dos trabalhadores por conta das leis trabalhistas, então assim, não é que tenha muita gente contra esse golpe que o Vargas está fazendo, são as elites políticas. Mas as elites políticas deram poder ao Vargas, o Vargas caçou as elites políticas contrárias a ele, e o Vargas literalmente não tinha mais quem limitasse os seus poderes. O exército, inclusive, estava do lado dele. E agora era só uma questão de tomar o poder mesmo. No dia 9 de novembro, o Armando Salles ele fala, olha, o governo tem que tem que deixar claro que nós somos uma democracia, não tem que acabar com essas ideias de intervenção, de ditadura. E cara, no dia seguinte, o Vargas manda o exército, amanhã, né, vamos dizer assim, o Armando Salles ele vai dormir falando isso, quando ele acorda, o exército está em frente ao Congresso, o exército fechou o Congresso brasileiro, literalmente os deputados chegaram para trabalhar e vai para casa, hoje não vai abrir. E de noite o Vargas ele estabelece cadeia nacional de rádio, né, ele vai falar com todo mundo, não tinha TV na época, e ele fala, olha, o Congresso está fechado, ele chama o Congresso ele fala que o Congresso é desnecessário e que era um órgão muito caro, que não seria importante mantê-lo. Ele cancela a Constituição, e ele fala que ele vai criar um Estado forte baseado na paz, na justiça e na ordem social. E ali nós temos o golpe de 37, que vai dar origem à terceira fase do governo varguista, que a gente vai estudar nas próximas aulas, que a gente chama de Estado Novo. Tranquilo? Moçada, muita gente inclusive tem uma discussão assim, porque golpe, né, tem que ter tanque na rua, qualquer coisa. Gente, aqui o Vargas dá um golpe num dia como qualquer outro, assim, era um dia, 10 de novembro teve campeonato carioca, e literalmente assim, o Vargas morava no Palácio das Laranjeiras, do lado do estádio Fluminense, as Laranjeiras, gente, teve jogo, assim, e depois o Vargas, o discurso dele foi no Palácio Catete, mas depois ele foi lá ao Palácio das Laranjeiras, o jogo tinha acabado, tem um documentário sobre o golpe de 37, um cara fala, eu fui no cinema, quando eu saí não tinha mais Constituição, não, né, assim, é lógico, o dia inteiro foi de agitação, mas né, desde manhã o Congresso estava fechado. Mas cara, foi um dia como qualquer outro e teve um golpe no final do dia, inclusive um golpe que foi avisado para todo mundo pelo rádio. O Vargas literalmente pegou o microfone da rádio e falou, eu até botei uma foto aqui, que vocês devem estar vendo, se vocês estão vendo o vídeo, vocês estão vendo a foto, do Vargas na rádio dando golpe, no final das contas. Tranquilo, gente, foi um dia como qualquer outro e teve um golpe político nesse mesmo instante. Então tá, um abraço pra vocês, qualquer dúvida aí mandem os sinais de fumaça virtuais e até a próxima. Tchau! A menina
presidência vai rifar seu coração e já tem 3 pretendentes, todos 3 chapéu na mão. E quem será? Será seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. O homem quem será? Será seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. Agora todo mundo dá palpite, mas eu sei que no fim ninguém se explica. É melhor deixar como está, pra depois então se ver como é que fica. O homem quem será? Será seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar